Finalmente o meu open house! Antes da gente começar, quero te contar o seguinte, que eu preparei a casa para te receber, mas o meu preparo foi o seguinte, eu comprei as flores que eu gosto, o perfume que eu gosto, que é o lírio, e uma outra tulipa, e coloquei nos vasos. Então, intencionalmente, eu vou te mostrar a casa como ela realmente funciona. Como é que ela fica no dia a dia. Eu não preparei a casa para um dia de festa, porque eu acho importante a gente também mostrar essa casa da vida real, que afinal a ideia do Open House é essa. Antes da gente começar, quero te contar como é que foi a escolha do arquiteto. Eu queria muito uma casa térrea. Esse sempre foi o meu sonho, ter um jardim, um quintal grande para as crianças brincarem e tudo mais. E, em contrapartida, o meu marido queria uma localização muito específica. Então, eu acabei abrindo mão desse terreno mais farto aí, com jardim, para um terreno que é um pouco mais compacto do que eu imaginava. Então, a gente subiu a casa. Para quem queria muito uma casa térrea, não tive esse sonho realizado, mas a gente está super feliz, quase 2 anos depois da mudança, não, 2 anos não, menos, 1 ano e meio depois da mudança, finalmente eu estou fazendo esse open house, porque tiveram muitos percalços. Posso até gravar um vídeo só sobre percalços. Mas vamos lá. Hall de entrada, vou te contar de onde que é cada peça. Esse quadro é do Júlio César, e a história desse quadro é muito legal. A minha bisavó e o meu bisavô moravam em Ponta Porã. E na época, o Júlio César tinha uma casa, não sei se ele ainda a tem, né? Que ficava em Pedro Juan Cabaleiro, que é a divisa Brasil-Paraguai, são essas 2 cidades que fazem a divisa. E eu tinha uns 18 anos quando eu fui no ateliê dele, que por sinal é interessantíssimo, adorei esse quadro, mas eu nem pensei em comprar, porque não tinha casa e tal. Daí a minha avó foi no dia seguinte e comprou o quadro para mim. Então esse quadro, ele me acompanha em momentos importantes da casa, sempre. Aonde eu me mudo, ele tá num lugar de destaque. Aqui eu quis colocar bem na entrada da casa. Essa escultura é do José Maria Mineiro. Eu comprei numa feira que teve aqui. Então você vai ver que na minha casa tem muitas peças de barro, tem muito artesanato de artistas que eu adoro, que eu acompanho. E essa peça em especial, ó, você tá vendo que a casa tá funcionando, cheia de barulho, enfim. O que me chamou a atenção foi a força do rosto, e eu acho que dialoga com o quadro, que também tem essa força, esse rosto bem marcado. O aparador eu tive a maior dificuldade de encontrar. Eu cheguei a ver alguns na Zara Home, que eram bem bonitinhos, bem no estilo que eu queria, mas eram mais profundos. E eu queria um bem estreitinho. Esse, se não me engano, tem 30 centímetros só, mais ou menos isso. Então, eu pedi para fazer, quem fez foi a Marcenaria Caravelas, e eu adorei o resultado. Eu vou aproveitar e já te mostrar, então, o lavabo. O lavabo tem bastante história. Seguinte. Este lavabo, tudo começou quando eu encontrei essas 2 arandelas. Foi um garimpo, é uma arandela Lalique. Quando eu vi, eu fiquei enlouquecida. Paguei bem menos do que efetivamente ela vale no mercado, mas o que me chamou a atenção foi a tonalidade. E eu fiz um open house, pra você ver como o open house ele me dá um monte de ideia. Que tinha o lavabo, era lindo também, um apartamento muito bonito, e tinha uma arandela, as arandelas eram posicionadas exatamente assim, o que foge um pouco do normal, porque o mais esperado são as arandelas ao redor, né? Então, enfim, partiu em cima dessa arandela. Daí eu pensei muito no revestimento, eu queria alguma coisa que tivesse essa textura mais natural, mas ao mesmo tempo a gente tá no lavabo, então se eu vou lavar a mão, eu precisava ter a garantia de que a pessoa ficasse à vontade, ela não fosse um problema se ela molhasse, porventura, o papel ou o tecido. Então, a gente optou por esse revestimento da Baikami, que chama Revolution. Originalmente, ele foi pensado para ser um tapete, inclusive de área externa.
Então tem muita gente que usa com essa finalidade. E aqui a gente envelopou todo o lavabo. Então você vê, você passa a mão, você jura que é uma palha, mas não é. É um material ultra resistente. Essa escultura é do Mano de Baé. Eu trouxe de uma visita que eu fiz na FeneArte. Praticamente todos os anos eu vou para a FeneArte, é uma feira que eu adoro, que acontece em Recife. E daí eu trouxe, na verdade eu não trouxe. Quem trouxe foi um amigo meu, o Marco, do Marco 500. Quem gosta de artesanato, história dos artistas brasileiros tem que conhecer o trabalho do Marco. Ele que trouxe para mim. E daí a gente partiu para... Como que seria, né, essa cuba? Como é que isso funcionaria? E aqui, quem desenhou foi o Nildo. Nossa, eu comecei a falar da escolha do arquiteto, né? E acabei não contando. Como é que eu conheci o Andrés, que assina o projeto de arquitetura da casa? Ele ia fazer o projeto desta primeira casa, no terreno, plano, tal, mas que não era na localização que a gente queria. Esse terreno não rolou, mas eu gostei muito dele. E daí, quando a gente encontrou esse terreno, a gente chamou o Andrés para fazer esse projeto. E a parte de interiores, quem fez foi o Nildo José. Essa cuba, o Nildo desenhou inteirinha. E eu não sabia exatamente como que ela ia ficar, porque eu achava que eu tinha que ter uma área de apoio, mas ela funciona perfeitamente. Então, aqui na lateral eu deixo as toalhinhas de linho. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu tenho várias, então eu vou repondo, porque em dia de festa, às vezes ela fica molhada. Então, o que eu faço? Eu deixo várias aqui e um cestinho vai usando, jogando. E daí, umas 2 vezes na noite que eu tô recebendo, eu reponho essas toalhinhas. Esse espelho é um espelho que, se você acompanha o Casa de Valentina há tempo, você vai lembrar. No meu apartamento anterior, que era o apartamento da minha avó, eu já usava esse espelho no lavabo. Era um espelho que estava na penteadeira da minha avó. Daí foi para o lavabo do apartamento dela, quando a gente entrou, e veio para cá. Então é um espelho que, assim, eu tenho uma memória dele de longa data. Aqui eu sempre deixo nesse potinho aquelas, enfim, coisas básicas, um Tilenol, uma Neosaldina, enfim, coisas de primeiros socorros. E essa alfazema lá... não te contei uma outra coisa. Eu vou dividir esse open house em 3 partes. Agora eu vou mostrar todo o social. No outro eu vou mostrar a parte íntima. E no outro eu vou mostrar toda a parte externa. Lá em cima tem uma cobertura. Nessa cobertura eu tenho tipo uma horta. E nessa horta tem alfazema. Então, nesse vaso aqui do lavabo, eu sempre coloco a alfazema lá da horta. Então, aqui... eu gosto da casa florida. Eu compro flor para 2 vasos. Todos os outros eu faço com o que tem aqui em casa mesmo. E acho que, com o passar do tempo, eu quero fazer absolutamente todos os vasos só com as flores aqui da casa. Vamos ver, vamos esperar crescer. Tá um barulhinho de água, porque a gente tá passando a VAP no estacionamento, na garagem. Bom, e daí aqui você vai ver que é tudo integrado. Sala de TV, sala de estar, jantar, cozinha. A cozinha tem uma característica, ela abre e fecha. Eu acho que eu vou começar te mostrando a sala de TV. Bom, vou te falar um pouco do Brise. A gente estudou muito, pensou muito qual seria esse anteparo entre o hall de entrada e a sala de TV. Porque a gente não queria deixar o hall meio claustrofóbico, mas eu precisava proteger o fundo da TV, né? Enfim, não queria que ela ficasse totalmente exposta. E daí, a solução do Brise foi uma sugestão do Nildo, porque a gente, na fachada da casa, tem o cobogó, que marca muito a fachada. Além disso, aqui a gente tem o piso de tijolo, que também é um elemento arquitetônico importante na casa. Então a gente falou, precisa ser um anteparo mais silencioso. Então a gente chegou nessa solução do Brise, que se movimenta. Para ser franca, a gente praticamente não movimenta, mas eu gosto do resultado final. A sala de TV, vou te contar um pouco qual que era a ideia dela. Eu queria muito usar esse banco, que é um banco de fazenda, que inclusive estava na fazenda. Eu trouxe para cá, a gente mediu, viu que daria. Só que ele era muito estreito, então ele não comportava bem a TV, porque ela é uma TV grande. Gente, a casa acontecendo, tá? Então se tiver barulho de VAP, criança, é a casa viva. Bom, então o que a gente fez? Eu pedi para o marceneiro fazer essa parte de trás. Isso aqui foi uma ideia da minha cunhada. Ela veio visitar aqui, ela falou, faz uma extensão
A gente fez essa extensão, então ele comporta bem a TV e, se eu quiser, enfim, dá até para sentar. Isso realmente não acontece porque aqui é a sala de TV, não é uma sala de estar, mas se um dia eu quiser, funciona. 2 vezes por semana eu faço ginástica aqui em casa, então tudo que eu preciso de ginástica fica aqui. O único cuidado que eu tive é que eu tinha uma bola azul royal, daí eu achava que ela chamava muita atenção e daí eu comprei essa daqui transparente. Assim, um dia que eu vou receber, eu tiro a bola, coloco lá em algum dos quartos, mas eu sempre deixo esses equipamentos de ginástica, os pesos, porque é um problema muito grande ficar levando, subindo, descendo, enfim. Mas esse degrau, o que acontece? A gente tinha 2 opções, ou fazer ele de tijolo mesmo, ou a continuação da madeira. Lá em cima, na área social, tudo que eu tenho é cumaru, madeira maciça cumaru da Acaflor. Só que aqui, nesse degrau, eu achava que valia a gente pensar numa coisa interessante. O Nildo também estudou algumas possibilidades da gente colocar uma pedra e tal, mas a gente achou melhor essa peça. É da Arbo Real, eu adoro o trabalho deles. Inclusive, eles estavam apresentando os móveis, as peças dele em Milão esse ano, que é uma feira, todo ano acontece em Milão, uma semana de design, que é a semana mais importante assim, de design para o mundo. E como que acontece? Acontece uma feira na cidade e ao redor de Milão pipocam centenas e milhares de eventos. Então a cidade fica efervescente. Inclusive, voltei de lá, hoje eu tô gravando isso numa quinta, eu voltei de terça para quarta, então eu tô com isso muito fresco na cabeça. A Arbo Real estava apresentando os trabalhos deles para o mundo, né? Enfim, quem gosta de design, comprador, lojistas, eles frequentam essa feira. Então, a gente encomendou esse degrau deles e funciona super bem. Esse sim funciona como banco várias vezes, né, Bento? Você tá com os teus amigos aqui, várias vezes eles sentam aqui, né? O sofá, quero te contar, vamos virar. Daí eu te conto um pouco do sofá. Esse sofá é um sofá da Century, que é delicioso, bem confortável. E a modulação dele pode variar. Então a gente encomendou esse L e ali um pouco aberto, porque eu já estava prevendo que ali funcionaria meio como um puff. Eu poderia também encomendar, ele tem a versão do puff, mas eu achei que valeria trazer uma informação adicional para cá. Então esse puff é do Garimpo Velharia. Adoro o trabalho deles. Eles trabalham com esse garimpo de quilins e outros tapetes. Aqui eles fizeram esse puff especialmente para cá. Então, a estrutura do puff eles garimparam. E daí eles garimparam também, obviamente, a tapeçaria. E fizeram todo esse trabalho e eu adorei. E você vê que é o único momento na casa que vai ter o azul. Mas é um azul mais... não é um azul tão aberto. Então, enfim, eu adoro esse puff. Ele funciona, às vezes a gente faz aperitivo aqui, as crianças comem um lanche rápido. Enfim, é uma área que vocês ficam bastante, né? Ah, deixa eu te contar também deste quadro. Bom, eu falo que eu sou cuiabana de coração, porque minha mãe é de Campo Grande, mas ela veio pra cá jovem, veio pra São Paulo jovem e o meu pai é daqui. Quando eles se casaram, eles foram morar em Cuiabá. E eu só vim pra São Paulo realmente pra nascer, porque o médico da minha mãe era daqui e tal, mas eu voltei pequena pra lá e lá fiquei até uns 6, 7 anos. Então, eu me considero cuiabana, apesar de ter passado a maior parte da minha vida aqui em São Paulo. E este artista é o Gervani de Paula, que é cuiabano. E essa cena é uma cena do bairro onde eu morei lá, a maior parte da minha vida. Então, não, a maior parte não, porque depois a gente se mudou, mas quando eu era pequena. Então é um quadro que eu adoro e essa é uma história também boa. Você vê que ele tem as cores bem marcantes. Falei que não tinha azul, mas eu tenho azul na obra e tal. Eu falei, como que vai ser isso, né? Porque as cores são muito diferentes das cores do restante da casa. Mas a obra de arte definitivamente não precisa combinar com a decoração. É até melhor que ela não combine, porque senão soa que ou ela tá ali com essa intenção. Enfim, então ela destoa da decoração, mas eu acho isso muito enriquecedor para o resultado final. Agora vamos para a sala de estar. Esse é um dos modelos que eu mais gosto da Century, chama Piteste. E ele tem uma pegada meio mediterrânea, assim.
Ele é um sofá de capa, então se você for ver aqui, ó, ele é um sofá de capa, eu posso trocar essa capa, eu tiro para lavar, então ele é muito, muito prático. Aqui ele tá num linho, mas na última feira que teve, a Century, inclusive, apresentou esse sofá que, nossa, ficou espetacular. Eu vou ver se eu tenho essas cenas para te mostrar. Esse sofá no listrado, ficou maravilhoso. Então, acho que a vantagem dele é você poder trocar a capa conforme a estação do ano, conforme, enfim, o seu humor. E ele é muito gostoso. A profundidade dele, ele tem 1 metro, mas eu posso aumentar a profundidade tirando essa almofada. Mas eu também tenho a opção desse sofá em outras medidas. Tem o I-20, enfim, dá para você compor como você achar mais conveniente, né? Mesinhas laterais e mesa de centro. Aqui tem muita coisa garimpada. Essa mesinha lateral, eu adoro. Eu vou te mostrar uma coisa como é que eu preparo a casa para festa. Aqui ela tá no dia a dia, conforme eu te falei. Então, eu tô com o aspirador robô embaixo e tal. O aspirador robô, de verdade, eu nem tiro em dia de festa, eu deixo ele aí. Mas a raquetinha do mosquito eu tiro, né, em dia de festa. Tô deixando aqui porque, afinal, somos íntimos. Mas como que eu preparo? As crianças, a casa é vivida por criança. Então, eu deixo eu tenho uma pequena coleção de vidros que eu guardo aqui dentro desse móvel. Esse bar, originalmente é um bar desenhado pelo Luiz Pons para Vermelho. E eu sou enlouquecida por esse bar, porque ele tem esse encaixe aqui, tá vendo, da madeira. Isso daqui é quase uma costura, é muito bonito isso, é muito bonito, ó. Repara como é que funciona. E daí, quando eu vou receber, o que eu faço? Eu tiro esses castiçais e coloco aqui a minha coleção de vidros. Essa, efetivamente, é a única mudança que eu faço. Mas eu deixo a minha coleção guardada porque eu tenho muito medo de bater bola aqui na minha coleção, né? Só por isso eu deixo ela guardadinha. Então, aqui eu tenho presentes que eu ganhei da minha avó, outras que foram... Essa marca é uma marca que eu gosto muito, chama Down. Essa. Daí essa daqui eu comprei num leilão, é um galê. Essa eu ganhei da minha avó. Daí eu tenho um outro galé aqui. Então essa é uma coleção que eu tenho um carinho especial. E quando eu vou receber, eu faço o seguinte. O galé, ele fica bonito. Assim, quando o vidro é trabalhado, ele fica bonito e iluminado. Você consegue ver o trabalho. Então, eu tiro a minha raquetinha. Bela substituição, hein? Saindo da raquetinha e entrando na minha coleção. Mas vamos lá. E ligo. Aqui, ó. Olha como fica lindo. Fica bonito? Está vendo assim pela primeira vez. Você lembra que a mamãe faz isso ou você nem percebe? Nem percebe, né? Ó, pronto. E aqui eu dei... Ai, deixa eu te mostrar 2 coisas que eu adoro. Essa taça de vinho é uma diferente... Vinho não, champanhe. Espumante, né? Ó, tá vendo? É uma diferente da outra. E essas de licor que eu adoro. Olha que lindíssima. Muito diferente, né? Tinha uma época que a St. James importava algumas peças. Hoje eles não importam mais, mas essa eu comprei, essa. Essa, tá vendo que tem uma escultura aqui dentro? Essas eu comprei na época que essa Costa Boda. Se não me engano, deixa eu ver. Acho que é. Bom, eu comprei na época que eles importavam ainda. Essa mesa chama Planalto, porque se você for reparar, o desenho dela lembra mesmo o Planalto. E é do Danilo Vale. O Danilo Vale mora em Brasília, então ele faz... muitos dos desenhos dele fazem referência
a arquitetura da cidade. É uma mesa que eu adoro, ela é de travertino, e eu encontrei ela para o meu primeiro apartamento, mas já pensando, obviamente, em usar para cá. Você vê que a parte de baixo está inteira forrada. Esse daqui, forrada de livros, enfim. Esse sofazinho é um achado. Ele é do Armando Cerello, de 1970, mais ou menos. Comprei num leilão. Ele estava em frangalhos. Daí a gente fez uma... Na verdade, eu lavei e depois eu mandei para Bacos para fazer o estofado. E daí lá eles fizeram um restauro. Então limparam tudo, cuidaram e... Nossa, eu adoro essa peça. Ela é inteirinha trabalhada. Tá vendo? Olha aqui. Ela é inteirinha trabalhada. Ela é belíssima. Eu adoro esse sofazinho. Ah, vou te falar das almofadas. Peraí. Essa almofada é um Aubusson. Encontrei na Mônica Cullen. Eu vou deixar todos os arrobas aqui. A Mônica Cullen trabalha com Família Vende Tudo e sempre tem umas coisas lindíssimas lá. Essa foi também a Bacos que restaurou. É uma almofada com cessa-colaço, tá vendo? E eu tenho uma tapeçaria dela aqui, mas ela tava acabada, destruída, muito maltratada. Comprei num garimpo também. Essa almofada, todas essas outras almofadas são da HS Kissen. Eu encomendei pra cá, já pensando um pouco como é que eu queria esses lacinhos, e elas foram assim brilhantes. Porque, eu vou te falar, a almofada parece um detalhe, mas a almofada muda bastante o ambiente. São almofadas deliciosas, os tecidos são legais. Essa mesinha de centro, essa mesinha lateral, o desenho é do Ronald Sasson. É uma mesa da Breton, que também estava no meu apartamento antigo. E eu acho ela linda, que ela é limpa, sabe? Aqui em casa eu tenho vários móveis que tem muita informação. E essa eu acho bem limpa. E ela tem aqui, ó, essa gaveta. Aqui que eu guardo, ó, fósforo. Porque vira e mexe eu acendo vela aqui. Minha casa sempre tá perfumada com vela acesa. E aqui eu deixo uma parte das toalhinhas de lavabo. A grande maioria fica no roupeiro. Mas como aqui fica perto do lavabo, se eu preciso fazer uma reposição, eu já tenho elas aqui do meu lado. Essa escultura é muito legal. Deixa eu até fazer uma coisa. Vou te mostrar como que eu gosto da organização aqui exatamente. Eu gosto dela, ó, aqui embaixo. Exatamente embaixo dessa obra aqui. E eu comprei ela no Marco 500, aquele meu amigo que eu te falei, na época da pandemia. Então, me pareceu o seguinte, todo mundo caminhando para suas casas. Eu adoro essa peça. Esse abajur é de uma amiga da Fernanda. Umas pessoas falam, não, mas tem fio solto, vamos cortar. A ideia dele é essa mesmo, é cheio de retalhos. Tapete, essas duas cadeiras, poltronas, garimpo, né? Falando em garimpo, deixa eu te contar dessas duas poltronas. Em primeiro eu quero falar da ergonomia dela, porque o que acontece? Eu tenho o sofá, que é um sofá gostoso, se deita, essa namoradeira, meio compacta. Eu queria uma poltrona que a gente ficasse um pouco mais ereto, sabe? Tivesse um sentar um pouco mais ereto, até porque se eu vou receber uma pessoa com mais idade ou que não se sente tão confortável no sentar mais baixinho, eu queria que isso daqui fosse confortável. E daí eu encontrei essas poltronas num leilão. Estavam detonadas. Eu vou tentar encontrar a foto dela antes, mas tá detonada. Daí eu lembrei da Casa Green. Acompanho a Casa Green há anos. E elas fizeram uma reforma. Gente, eu vou te mostrar antes e depois. É realmente inacreditável. Tinham muitas opções de couro. A gente escolheu esse couro bem 1 a 1. Daí teve a pintura, teve o restauro total da cadeira. A gente pintou, a gente não, né? Eu não fiz nada, só ajudei a escolher a cor e o tecido e o couro. Mas eu achei que o resultado final ficou incrível e é uma cadeira hiper confortável. Também encontrei no leilão essa poltrona do Percival Laffer.
mas que você vai ver que é um sentar mais relaxado. Então, não é para todo mundo. Ela é uma delícia, mas se é uma pessoa com mais idade ou alguma, né, questão assim, acaba não sendo tão apropriada. Mas eu acho ela deliciosa. O tecido é um tecido da Entreposto, aquele listradinho também. Esses banquinhos me acompanham há anos, nossa, há mais de 10 anos. E daí, cada hora na casa eles estão fazendo uma função. Aqui, eles servem de apoio, mas vira e mexe, quando eu tô recebendo, eles voltam a ser banco, deixam de ser mesinha lateral e voltam a ser banco. Outro garimpo é essa chaise. Essa chaise tem uma história interessante. Eu comprei num leilão também. E depois a pessoa que me vendeu reconheceu e entrou em contato comigo e falou: nossa, essa poltrona era da minha mãe. Ela não sabia a história da poltrona, deu para uma pessoa que trabalhava na casa dela. E, bom, até essa poltrona chegar aqui, daí a gente fez o restauro. A Bacus abriu a poltrona inteira. Quando eles abriram, a minha dúvida era se ela era ou não original. Quando a Bacus abriu, eles falaram que era original. Então, fiquei bem feliz. E eu acho que ela é meio escultórica. No início, num primeiro momento, eu falei, a gente não vai usar, mas ela tá aqui, isso aqui, lê do engano. As crianças chegam correndo, já deitam, sobem, pulam. Então, ela é muito mais usada pelas crianças, inclusive, do que por mim. Essa estante, nossa, eu vou te falar que essa estante talvez seja a história mais longa da casa, porque ela é o principal móvel da casa. Ela foi o que mais me deu trabalho. Eu tive muito trabalho com a marcenaria que eu tinha escolhido, a primeira. Nem vale a pena entrar nesse assunto, porque é um assunto longuíssimo, mas eu demorei para fazer o open house por causa dela, porque não estava satisfeita, eu olhava, via todos os defeitos, eram defeitos graves, não estava 100% feliz. Daí eu conheci o Ernesto da Raízes Móveis, ele reformou a estante inteirinha. O trabalho do Ernesto é assim, olha, vou te falar, recomendo de olhos fechados. Eu sei que é difícil recomendar a marcenaria de olhos fechados, tá? Tem algumas coisas, né, que você sempre fica, putz, será que eu recomendo? Não recomendo? Pode dar, né, pode dar problema. Vai com fé. Eu conheço muita gente que trabalha com o Ernesto. É impressionante, todo mundo sempre elogia. Ele foi incrível aqui em casa, em relação a tudo. Prazo, acabamento, a equipe. Nossa, assim, entraram, imagina, eu já estava morando aqui, né? Entraram, fizeram toda a reforma, não só daqui, mas do fechamento da cozinha, deixaram a casa impecável. Tô te falando isso porque olha o tamanho do móvel, ele realmente é muito grande. Ele abriga o bar, a lareira. Essa lareira era uma outra questão. Eu queria uma lareira a gás, mas a gente não tinha o duto para fazer, né? A gente não queria rasgar tudo até lá em cima. Então, quando eu acendo essa lareira, ela esquenta super a casa inteira. Então, ela dá conta de esquentar. O cuidado que eu tenho que ter é, quando eu vou acender a lareira, como eu não tenho essa circulação, eu tenho que deixar a janela aberta. Então, eu tô falando isso porque várias pessoas me perguntam, como é que é? Como é que é? Óbvio que eu não deixo a janela inteira aberta, né? Mas eu deixo sempre uma frestinha da janela aberta. E, enfim, é uma lareira que dá bastante conta do recado. Se você for ver, se não me engano, ela tem 80 centímetros ou 1 metro. E ela realmente aquece. Eu fiquei super feliz porque eu sou muito friorenta. Inclusive, o piso eu escolhi porque eu não queria nenhum piso frio. Eu queria um piso que eu tivesse uma temperatura agradável. Então, o fator lareira era muito importante. A gente escolheu essa da Construflama e, olha, também só tenho elogios. Aqui, o que eu tenho para contar? A história dessa escultura é legal. Essa escultura já foi da avó do meu pai. Daí, uma época, ela estava vendendo algumas peças. A minha avó Lucila, que é a mãe da minha mãe, comprou. E daí ela me deu. Ela falou, nada mais justo, se tiver que estar com algum dos netos, tem que estar com a Lucila, porque já foi da bisavó dela, né? Então, hoje está aqui e eu sempre era era a peça mais importante que eu queria na estante, eu queria um lugar bacana, tal. Outra coisa que eu aprendi com o Open House, que essas esculturas Art Deco, enfim, que são trabalhadas, bem trabalhadas, tem essa riqueza de detalhes.
O ideal é que elas sejam posicionadas na frente de um espelho, para você conseguir ver o trabalho das costas. Então isso eu aprendi, open house, gente, é maravilhoso. Até eu vou fazendo e vou aprendendo junto. A minha, coincidentemente, estava com o espelho, porque a minha avó já deixava assim. Mas eu nunca tive essa consciência do motivo, então o motivo é esse. Daí essa estante, ela abriga os livros, é uma estante meio mutante, então toda hora eu vou mudando um pouco a cenografia. A última peça é esse vaso aqui, que é da Casa Bonita, uma collab do Gabriel Fernandes com o Instituto Maria do Barro, e a Casa Bonita me presenteou, eu acho lindíssima, porque ela funciona como vaso também. Aqui eu tô usando como escultura, mas vira e mexe a TT fica aqui criando, a minha filha fica criando os cenários dela, né? Tô falando tanto que me deu até fome, mas eu vou aproveitar e te mostrar. Aqui é o buffet, então aqui eu deixo todas as guloseimas da casa, as minhas, das crianças. Aqui eu coloco os bowls, então quando eu vou receber para fazer aperitivo, tudo, esses são os bowls que normalmente eu uso. Então eles estão organizadinhos aqui. Aqui eu coloquei essas gavetas. O que acontece? Eu precisava ter a otimização máxima do espaço, então eu precisava que essas gavetas fossem de acrílico, porque daí eu já estava perdendo isso daqui com as ferragens. Eu não podia perder mais espaço. Então eu encomendei esses gaveteiros na Exímia e a Érica fez toda a organização desses gaveteiros. Então tudo que eu preciso para aperitivo está aqui, distribuído nessas gavetas, e os faqueiros de prata aqui. O que muita gente me perguntou quando eu falei sobre isso? O faqueiro ele não vai amarelar? Ele está há bastante tempo aqui, não está amarelando. Por quê? Apesar dele ter essa abertura aqui, porque normalmente os faqueiros eles são cobertos com feltro, né? Ele fica fechadinho, tá vendo? Então não tem a circulação de ar aqui, incidência de luz, então fica bem protegidinho. O vaso aqui eu sempre deixo florido, com flores e plantas, folhas, aqui de casa mesmo. Isso eu acho que é um facilitador, assim, é a chave do sucesso. Quando você vai receber e você tem uma vegetação que você consegue fazer rapidinho um arranjo. Essa é uma escultura nova do Marcos Amato. Eu adorei, a galeria dele é muito legal. O trabalho do Marcos é muito especial. E eu fiquei um pouco hipnotizada, porque eu fiquei imaginando as vidas, o que podia acontecer nesse pequeno recorte de floresta que ele criou. E do lado, eu coloquei uma casinha que a Teresa fez de cerâmica, porque eu acho que tem essa brincadeira da proporção, sabe? O tamanho da floresta, com a miniatura que ele traz, enfim. Eu achei que tinha uma conversa. Essas prateleiras têm livros que eu acesso. E daí eu encomendei essa escadinha no Ateliê Atlas, porque eu carrego ela para cima e para baixo. E o que ela tem de especial? Ela é mais alta do que uma cadeira. E isso era uma demanda. As escadinhas que eu encontrava tinham mais ou menos 45 centímetros. E daí não tinha muito sentido, porque se é para subir 45 centímetros, talvez eu suba na cadeira. Daí a gente pensou, eu falei exatamente o que eu queria, e ele desenvolveu essa escada, que é belíssima. Olha só que linda. E ela é mais alta. Então ela é mais alta do que uma cadeira padrão. É linda, e daí eu carrego para cima e para baixo. Mesa de jantar, vamos para lá. Essa mesa tem uma cena que fica super bonita, que é essa daqui, ó. Quando você entra na casa, você vê a mesa assim. Então, de vez em quando, eu tiro essa cadeira. Quando eu vou receber menos gente. E essa é uma cadeira dobrável, é uma cadeira de área externa da Butski, aquele modelo do diretor. E eu escolhi porque eu queria uma cadeira que eu pudesse tirar o forro, botar na máquina e vida que segue. E então ela tem essa facilidade. Só que a mesa eu não encontrava. Eu queria essa estética de uma mesa meio de fazenda. Queria fazer questão que fosse de madeira maciça. E queria nessas dimensões. Ela é uma mesa que tem 1,70 por 1,20. Então ela é uma mesa larga, assim, sabe? Eu gosto de montar a mesa e eu precisava de uma mesa larga para eu conseguir montar um arranjo sem
sem me preocupar muito se ia dar para a pessoa colocar o copo ou não. Não encontrei, encomendei na Marcenaria Caravelas, adorei o resultado, gostei muito. No dia a dia, eu deixo ela coberta, porque a incidência de luz, gente, é avassaladora aqui na sala. Então, para proteger a mesa, eu deixo ela coberta com toalha. Então, eu deixo uma pequena película de proteção térmica, que isso a gente encontra em qualquer lugar, bem fininha. E daí, por cima, eu coloco uma toalha. Eu gosto também de pesquisar uns tecidos, fazer umas toalhas com umas texturas diferentes. Então, isso é uma coisa que eu me divirto. Hoje eu tirei porque eu queria te mostrar a mesa em si e não a toalha. Daí vamos virar, vou te mostrar a cozinha. Você sabe, eu já falei no Open House várias vezes que eu sou muito crítica do uso do ripado de maneira indiscriminada. Porque eu acho que é uma solução de interiores que vulgarizou. Então, agora a gente vê ripado em absolutamente tudo. Eu tenho ripado em 2 momentos da casa, mas eles têm um motivo de existirem. Então, aqui, eu tenho ripado porque eu tinha um monte de recorte. Então, eu precisava dar uma disfarçada. Eu tenho essa situação do abrir e fechar da cozinha. Então, quando a cozinha está inteira fechada, aqui ó, deixa eu fechar ela para você ver o que acontece. Quando eu fecho totalmente a cozinha, eu queria que ela estivesse um pouco disfarçada. Então, por isso que eu tenho essa questão do ripado. Única e exclusivamente por isso. Mas essa cena aqui é a exceção da exceção da exceção. Via de regra, inclusive quando a gente está recebendo em casa, a cozinha está aberta. E daí aberta, ela fica desta maneira. Aqui sai café da manhã, almoço e jantar todos os dias. Eu tinha uma dúvida de como que isso se comportaria no dia a dia. Antes da gente continuar, quero te contar um pouco do projeto luminotécnico da casa. Quem assinou foi a Nick Gomes. E a Nick capturou exatamente o que eu queria. Eu lembro que eu falei para ela, Nick, eu quero a iluminação de um riad, tudo bem suave. E ela foi assim, brilhante na solução. Então, à noite, a luz da casa, ela é bem dramática, sabe? Ela pode ser bem dramática. Se eu quiser, eu acendo tudo e fica claro, mas eu achei que a Nick capturou perfeitamente. Tanto é que quando eu vou receber, eu acendo aquela arandelinha ali, essa, e deixo a da cozinha mesmo apagada. Aqui eu queria uma cozinha funcional. Então eu escolhi o Silestone da Cosentino, que ele aguenta o tranco, assim, com muita tranquilidade. Café, vinho, azeite, nada mancha. Quem executou essa parte aqui de marmoraria foi a Top Mármore e a gente optou por esse rebaixo. Como que esse rebaixo é executado, tá? Você vê que ele é muito discreto, mas ele contém a água. Isso aqui é importante, essa é a função dele. Se ela simplesmente desgastasse a chapa do Silestone, a gente perde a garantia, porque ele é a garantia da chapa, ela não pode simplesmente ir cavando a chapa. Então, esse é um trabalho muito minucioso, porque ela recorta e daí a gente fica com 2 chapas, né? A chapa tá recortada e daí ela vem, ó, encaixa assim, cola assim, uma embaixo da outra. Então, não existe o desgaste do material. E você vê que ela fica super discreta. Eu adorei o resultado final. E é uma cozinha com bastante espaço. Então, eu tenho uma área generosa aqui, eu tenho essa bancada. E ao longo do projeto, a gente decidiu fazer mais uma área de apoio. E outra coisa boa, eu tenho aquele meu cafofinho ali, que é onde eu coloco... Deixa eu nem ver como é que tá. Mas fica toda a bagunça. Air fryer horrorosa. Nossa senhora, gente, vamos falar de air fryer. Como air fryer consegue ser feia, né? Fica tudo escondido ali. E
Isso daqui foi uma solução que aconteceu durante a obra. A gente resolveu abrir esse rasgo e colocar essa janela para fora, porque daí eu ganho mais uma área de bancada. Então aqui eu tenho um apoio num dia que a cozinha está mais tumultuada. No dia a dia eu uso como área de café mesmo. Então eu até deixo normalmente acesa essa luz e aqui fica como uma área de café, ali eu coloco o chá, enfim. E isso daqui foi muito bom, porque trouxe iluminação. Então ela é uma cozinha que tem janela aqui na frente, eu tenho essa conexão com a sala e tenho essa janela lateral, uma cozinha super iluminada. Aqui eu coloco a minha tábua, meu varão de tábuas. E, falar um pouquinho do revestimento da cozinha, que foi uma decisão bem ousada. A gente assumiu entrar com o tijolo aqui na cozinha. É prático, não é prático? Vamos falar do piso. Muita gente me pergunta sobre esse piso. Então vamos lá. Não é um piso para todo mundo, porque não é um piso prático. Ele ficou quase 1 ano soltando um pozinho. Eu teria optado pelo da Lepre, que o da Lepre, a queima é mais alta e o material é diferente. Ele é uma massa estrudada. Então ele é muito mais resistente. Só que o contrapiso já estava pronto em obra. Então, sabe quando você já está naquele final de obra, você não quer mais mexer em nada, daí a gente entrou com esse daqui, que era um pouco mais profundo, né? Era mais grosso. O contrapiso tinha sido pensado para ele. Mais de 1 ano e meio depois, ele parou de soltar esse pó, mas é um piso difícil. Então, a gente impermeabiliza ele, passa um hidrofugante de 10 em 10 meses, mais ou menos isso. Mas seu piso... Então, o que acontece? Se cai um vinho, não vai penetrar com rapidez. Mas, seu piso numa bolacha de chocolate, ele vai sujar e ele penetra nos poros ali do piso. Então, eu não me arrependo de ter colocado, porque eu já sabia que ele teria essa questão, mas eu acho importante avisar que não é um piso para todo mundo. Então, por exemplo, aqui na cozinha, o que a gente faz? A gente deixa esse quilim perto da bancada, porque eu sei que cai coisa. Então, esse quilim é um quilim que a gente lava de 10 em 10 dias na VAP mesmo. Enfim, é um quilim que vai durar pouco. Eu tenho 2 quilins, então a gente vai intercalando, porque suja. Então, acho importante avisar isso. Foi uma decisão ousada, mas a gente teve outras decisões que também visaram a praticidade. Então, as esquadrias são esquadrias de alumínio no marrom. Então, se você for ver, ele não imita o Cortem, é um marrom mesmo, que eu acho bem elegante. E eu fiquei muito em dúvida se eu coloco madeira ou alumínio. Acho que a estética do alumínio me agradou. É da Construal. A experiência com eles foi muito boa. E é manutenção baixíssima, né? Totalmente diferente da manutenção da madeira. Eu tô te falando porque são 2 contrapontos. Então, no piso, não pensei em praticidade, mas nas esquadrias eu pensei. Os vidros, o que acontece? Eu tinha a preocupação da casa não virar uma estufa, porque os vidros é uma casa que tem muito vidro, muita janela. Então, a gente escolheu os vidros da Habitat, da Sebrace, que tem uma proteção. São vidros incolores, mas que protegem a casa, os móveis, enfim, muito mais da incidência solar e do calor. Então, essa também foi uma escolha acertada. E aqui é vidro jumbo, né? Então, eu tinha que escolher muito bem, porque uma vez escolhido, eu não vou trocar nos próximos muitos anos. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Essa torneira, que é uma torneira que eu adoro, que sai água fervendo, é uma torneira da Docol. Deixa eu te mostrar. Quando é a Docol Pronto. Se eu fico 30 segundos segurando aqui, encostando, né? Isso é por causa da segurança. Sai água fervendo. Eu até acho que eu já te apresentei essa torneira. Aqui sai água na temperatura que eu quiser, gelada, não, enfim, na temperatura que eu quiser. Sai água gaseificada e a água normal, claro. Daí a gente optou por ter essa cuba, né, com 2 alturas, 2 cubas. Coloquei essa outra da Docol também. E deixa eu ver. Acho que fizemos o tour pela casa. Mas eu vou
É muita coisa. Se eu for te falar de tudo, a gente vai ser um open house que vai durar horas, horas e horas. Ah, lembra que eu te falei da tapeçaria da Conceição Colasso? É essa daqui, ó. Ah, tem mais uma coisa. É aqui, ó. Vem cá. Não sei se você vai conseguir. Ali em cima tem um díptico da Maria. A Maria é uma portuguesa, artista plástica. A gente se conhece pelo Insta. E o meu pai trouxe, numa viagem que ele fez para Portugal, ele trouxe essa obra dela. Então, antes ela já foi pro meu quarto, depois já foi para um corredor e agora tá aqui nessa posição, que eu achei uma posição super inusitada. Ó, deixa eu te falar, pra você ver como faz pouco tempo que eu acabei a marcenaria, agora eu fui te mostrar o quadro, sabe o que eu vi? Uma fita crepe aqui do lado, ó. Você tá vendo ali? A fita crepe da proteção para não manchar a tinta. Casa pronta, recentemente é isso, né? Depois eu tiro. Bom, é isso. Essa é a parte social da casa. Depois eu vou te mostrar os quartos, as áreas externas. Mas eu vou fazer isso em open house separado, porque senão vai ficar muito longo. Ah, não, pera. Antes da gente terminar, deixa eu te mostrar os tapetes. Ah, isso daqui é uma história legal. Eu queria muito colocar esse quilim. Só que o quilim, repara que a proporção dele é muito menor. Ele não ia suportar a sala, ele é pequeno para a sala. Daí, a gente acabou optando por trazer esse outro tapete de base, que é um tapete da Baikami, neutro, bonito. E é engraçado que o teste ele é importante, porque quando a gente testou, eu tinha certeza que eu escolhi um outro da Baikami. Quando colocaram aqui, eu falei, não, é essa tonalidade. E daí a gente colocou o quilim por cima. Então essa é uma maneira de usar um tapete que às vezes ele é acanhado pro tamanho da sala, mas é a cor que você quer, enfim, um tapete que você gosta. A gente fez essa história com o tapete da Baikami. E aqui é um tapete da Lorena Canals. Eu encontrei na Mami aqui em São Paulo. E é um tapete de lã de ovelha. Então ele é delicioso. Às vezes a gente assiste TV jogado no tapete mesmo. Ele funciona super bem, é uma delícia. Antes de realmente acabar o open house, vou te mostrar uma coisa. Eu baixei as persianas. As crianças lá. Eu baixei a persiana porque a gente vai ter um open house só de área externa. Então eu queria dar uma preservada no jardim. Mas eu deixo no dia a dia as persianas totalmente abertas. São persianas de madeira da Amorim. Eu fiz a escolha na Ogden. E elas ficam normalmente abertas. Ó. Já é um spoiler do open house da área externa. Tô pensando em fazer o open house da área externa com a KT, porque daí ela conta um pouco das espécies, como que ela escolheu, enfim. Preciso organizar com ela. Mas olha a incidência de luz natural. Uma delícia, né? Uau, falei bastante. Mas o que eu ia te falar, se você tiver qualquer dúvida, uma questão, ou se você não me falou daquela girafinha, você não me falou, coloca nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. E com certeza, eu deixei muita coisa passar, porque, enfim, não ia dar tempo. Mas eu tô feliz, depois de tanto tempo, fazer esse open house, né? Agora vamos para mais 2 séries de open house aqui em casa.